Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui à Módulo. Eu sou o Fábio Ricardo, engenheiro civil, e hoje nós vamos falar sobre construção industrializada. A industrialização na construção civil. Tá? O que ele é? Ele é uma aplicação de princípios e métodos industriais no processo da construção. Tem um objetivo de melhorar a produtividade, a eficiência, a qualidade e a sustentabilidade nas obras. Então é um movimento que busca substituir os métodos tradicionais de construção, que nós conhecemos aí normalmente, que são os blocos cerâmicos, blocos de concreto e tudo mais. Tá? E esses métodos, geralmente, eles são bem artesanais, pois tudo é baseado no trabalho manual. Tá? Então o que nós buscamos? Nós buscamos uma abordagem mais industrializada e utilizando algumas tecnologias mais avançadas. Na construção civil tradicional, os componentes que compõem uma edificação, eles são fabricados no local da obra. Tá? Então, geralmente, depende muito de trabalho humano. Os processos geralmente são muito manuais. Tá? Já na construção industrializada, os elementos construtivos são levados praticamente produzidos em fábricas, levados prontos, vamos dizer, pré-fabricados até o lugar da obra. Então, utiliza-se máquinas e equipamentos que vão automatizar o processo, tanto na hora da fabricação, lá na fábrica, quanto durante a montagem. Tá? Esses componentes pré-fabricados, ou podem ser os modulares também, eles são transportados da fábrica para o canteiro de obra e lá eles são montados de uma forma muito mais rápida e eficiente. Tá? Só que a industrialização da construção civil envolve a adoção de inúmeras tecnologias avançadas. Você precisa, para que ela seja bem eficiente e tenha uma evolução muito melhor, você precisa utilizar o BIM, que é uma plataforma é uma tecnologia que é muito utilizada hoje em todo o mundo. A automação também é muito interessante em diversas atividades para que se torne um processo mais simples. A robótica também, impressão 3D, padronização de componentes, sistemas construtivos modulares. Tudo isso para quê? Para racionalizar os processos e implementar práticas que sejam muito mais sustentáveis. Tá? Quais são as vantagens da construção industrializada? A construção civil, a construção civil industrializada permite reduzir o tempo de construção e acaba aumentando a precisão e a qualidade dos componentes. E, consequentemente, nós conseguimos minimizar os desperdícios que tem numa obra. Né? E melhorar também a segurança no canteiro de obra, otimizar o uso de recursos. E, além de tudo, a industrialização possibilita a criação de edifícios muito mais sustentáveis. E, com certeza, com uma eficiência energética muito maior e um menor impacto ambiental durante a sua construção. A industrialização da construção civil não se limita apenas à produção de componentes pré-fabricados. Isso é claro, isso tem que ficar bem ciente de que não é isso. Mas também envolve a digitalização de todos os processos. Também depende da integração de tecnologias que são muito avançadas e também da adoção dos modelos de negócio das empresas. Então, quer dizer, é um movimento que busca transformar a forma como os projetos atualmente são concebidos, planejados e construídos e também operados. E isso, consequentemente, impulsiona a inovação e a eficiência no setor da construção. E tornamos também as edificações muito mais inteligentes, muito mais eficientes e sustentáveis. Né? A construção civil industrializada ela tem diferentes estágios em todo o mundo. Todo mundo está por essa busca, está buscando essa industrialização da construção civil, porque nós temos inúmeros problemas dentro da construção civil. Então, nós precisamos melhorar essa produtividade e a qualidade na construção. Seja no Brasil, seja na Europa, seja na América do Norte, qualquer lugar do mundo precisa melhorar a forma que construímos. Então, muitos países e muitos continentes estão em busca dessas demandas, dessas práticas que são mais sustentáveis, agride muito menos aí o meio ambiente e, consequentemente, nós temos demandas sociais por habitação cada vez maiores. Nós dependemos de tecnologias que sejam muito mais ágeis para construir. Então, quer dizer, essas tecnologias cada vez são mais urgentes de se conseguir e de se correr atrás. Agora vamos entender um pouquinho sobre os sistemas de produções atuais, que são muito utilizados. A ABDI, em 2015, publicou num trecho que estava escrito assim: atualmente a produção é focada em sistemas predominantemente artesanais e com processos que são de baixo grau de planejamento e onde são marcados pela baixa eficiência e pouca qualificação também do trabalhador. E ainda há altos índices de desperdícios e a incidência de manifestação patológica, problemas que a edificação sofre e o desempenho ambiental inferior ao que se deseja.
E existem vários fatores que contribuem para a persistência de sistemas predominantemente artesanais na construção civil. E com os processos de baixo grau de planejamento, as construções sofrem com a falta de planejamento. E aí, consequentemente, vem inúmeros problemas associados. E algumas dessas características se dá exatamente pelas características únicas dos projetos de construção. Cada projeto ele é único, ele tem diferentes requisitos, a localização é diferente, o tamanho, o contexto, a utilização. E isso às vezes pode se tornar um pouco difícil a padronização de algumas partes ou algumas etapas da construção civil. Por exemplo, nós podemos pegar, por exemplo, o setor automotivo, constrói carros de uma forma muito mais eficiente, porque está dentro de um setor industrial, dentro de uma indústria, num ambiente controlado, tem uma natureza complexa, mas o ambiente é controlado. Então essa industrialização, a construção civil também precisa passar por esse processo de industrialização e se tornar mais controlada. A fragmentação da indústria também, ela é altamente fragmentada. Todas as partes envolvidas numa construção, desde o estágio dos projetos, inclui diversas pessoas, desde os proprietários, arquitetos, engenheiros, empreiteiros, subempreiteiros e fornecedores. E aí nesse meio toda essa fragmentação, pode haver uma falta de coordenação. E essa falta de coordenação se torna ineficaz às partes e pode levar a um problema e falta de alinhamento de objetivos e dificuldades na implementação dos processos. Então qualquer um que não tiver uma informação correta dentro do processo, dentro do projeto, já atrapalha toda a cadeia de produção do sistema de produção atual. Também nós temos aí um problema muito grande com a cultura e tradição. A construção civil ela tem uma longa tradição, é uma cultura arraigada e ela é geralmente muito resistente às mudanças e inovações, né? Muitas práticas construtivas elas têm sido transmitidas aí de geração em geração e tem uma relutância em abandonar esses métodos tradicionais em favor de abordagens mais modernas, né? Além disso, a falta de conscientização sobre os benefícios dos processos mais eficientes e qualificados podem contribuir para a persistência de práticas menos avançadas. Então a cultura, às vezes, ela atrapalha muito o processo de modernização da construção civil e no processo de industrialização. A baixa capacitação e qualificação também é um dos pontos. Em muitos casos, os trabalhadores da construção civil não recebem treinamento adequado e têm um baixo nível de qualificação. E isso afeta negativamente a eficiência dos processos, a qualidade dos trabalhos e a capacidade de implementar tecnologias, pois algumas pessoas são limitadas nisso. E a falta de investimento, treinamento e educação também acaba dificultando a adoção de métodos mais eficientes e a modernização da indústria da construção civil. Também nós temos outros problemas da natureza do mercado e as pressões econômicas, né? O setor da construção civil, geralmente, ele é caracterizado por contratos muito competitivos, prazos apertados e pressões para reduzir os custos, né? Essas pressões acabam levando a um foco excessivo na produtividade imediata e a inovação acaba entrando em detrimento. E as novas práticas, que podem ser mais eficientes, acabam sendo deixadas de lado. Há também uma certa incerteza econômica quando se trata de inovação. Há um medo, há insegurança nesse caso. Então acaba barrando nesse problema e algumas empresas, alguns órgãos acabam não adotando essas tecnologias mais avançadas. É importante destacar que a indústria da construção civil está gradualmente reconhecendo a necessidade de mudanças e melhorias. Mas isso ainda tem muito a se andar, um caminho muito longo. Um dos pontos que é mais interessante aqui nós falarmos é sobre a mão de obra qualificada. Nós citamos acima um trechinho sobre mão de obra qualificada, mas eu acho que esse ponto ele é de suma importância para a evolução da construção civil, de suma importância para o desenvolvimento de qualquer negócio. A falta de mão de obra qualificada é um dos fatores que impulsionam a indústria da construção civil na industrialização. A falta dessa mão de obra qualificada força que a construção civil caminhe para a industrialização, pois a industrialização ela depende cada vez menos de pessoas. Aí muitos falam assim, mas vai faltar empregos. Não, não vai. Para quem se qualifica, não falta emprego, né? Então, assim, falta muita mão de obra. Então, o que acontece? Nós precisamos, essa mão de obra intensiva que nós temos hoje nos métodos de construção civil, elas precisam ser substituídas por processos e precisam ser automatizados em sistemas pré-fabricados, adotar metodologias e tecnologias industrializadas, tá? E aquela grande quantidade de mão de obra ela é reduzida. Então nós teremos pessoas específicas para executar atividades exatamente específicas. Consequentemente, a pré-fabricação dos ambientes das peças em ambiente controlado
permite uma produção muito mais eficiente e muito mais padronizada. Minimiza a necessidade de retrabalho ou trabalhos muito grandes na obra, e nós acabamos utilizando muitos equipamentos, automação e procedimentos operacionais. Quando nós industrializamos a construção civil, ou grande parte do processo da construção civil, nós diminuímos a necessidade da mão de obra especializada. E nós não teremos tantas pessoas trabalhando numa obra, nós iremos diminuir isso. Então, consequentemente, nós vamos agilizar os processos de construção e a dependência dos recursos humanos, que infelizmente hoje é escasso em todo o mundo. Não tem como. E nós temos processos mais industrializados, nós vamos conseguir concluir os processos e projetos muito mais rápido. E isso, a produtividade do setor aumenta e muito. Tá? Lógico que é importante que a industrialização da construção civil não busque eliminar a mão de obra humana. Isso já, por enquanto, é impossível, né? Mas otimizar a sua utilização e aprimorar as condições de trabalho. A tecnologia e a industrialização podem ajudar a suprir a falta de mão de obra que existe em todo o mundo. Se você analisar, se nós podemos analisar aí, em todo o mundo, vários países estão facilitando o visto de entrada de pessoas com mão de obra qualificada, porque não tem. Só que, infelizmente, essa falta desse pessoal vai acabar levando muito mais rápido à industrialização, porque não tem, e as pessoas precisam morar. Há muita migração, há vários motivos que fazem as pessoas saírem do seu trabalho e mudarem de profissão. E na construção civil isso ocorre com muita frequência. E algum dos motivos é o quê? O envelhecimento da força de trabalho. Muitos países da força de trabalho da construção civil está envelhecendo e não se formou novas pessoas. Os trabalhadores mais experientes estão se aposentando, então tem uma lacuna geracional e não há número suficiente de jovens trabalhadores nesse setor. Então não há uma substituição nesse setor para essas pessoas que envelheceram. E isso acaba acaba diminuindo a mão de obra disponível que tem. O baixo apelo do setor. A construção civil geralmente é muito vista como uma indústria difícil, geralmente desafiadora, com longas horas de trabalho, condições de trabalho adversas, falta de estabilidade no emprego. E esses fatores acabam por desencorajar os jovens e consideram carreiras na construção civil muito ruim e acaba levando a uma falta de interesse dos candidatos que podem ter uma mínima qualificação ou se qualificar para esses trabalhos. Também outro problema é que nós temos a escassez de habilidades e qualificações. A construção civil requer habilidades específicas e qualidades técnicas. No entanto, é muito difícil você às vezes encontrar essas habilidades, pois não há um treinamento adequado. Então, no entanto, muitos países acabam enfrentando essa escassez desses trabalhadores com habilidades necessárias para atender a demanda da indústria. E a falta de programas de formação, treinamento e adequados para contribuir com essa lacuna, infelizmente, não são suficientes para suprir essa necessidade do mercado. E também há aquele ponto que eu citei ali brevemente sobre a migração de trabalhadores. Em alguns casos, a migração de trabalhadores qualificados para outros setores ou para outros países também contribui para a escassez da mão de obra na construção civil. À medida que as indústrias oferecem melhores oportunidades ou países em crescimento econômico acelerado, acabam atraindo os trabalhadores. A construção civil sempre acaba perdendo aí profissionais capacitados. E isso é negativo, tem um impacto negativo no setor da construção civil. E aí acaba gerando atrasos nos projetos, acaba gerando má qualidade na entrega dos produtos. Então isso são consequências da falta de mão de obra qualificada na construção civil. Complexidade do setor da construção civil. A indústria da construção civil é extremamente complexa, envolve uma ampla gama de disciplinas e partes interessadas. Isso inclui arquitetos, engenheiros, empreiteiros, fornecedores, reguladores governamentais, entre outros. A coordenação entre todas essas partes ela pode ser desafiadora muitas vezes e acaba resultando num processo lento de tomada de decisão e implementação de mudança. E essa complexidade do setor da construção civil ela decorre da necessidade de integrar várias equipes e partes interessadas ao longo do ciclo de vida de um projeto. Tá? Essas profissões especializadas que são envolvidas desde a engenharia civil, a arquitetura, a engenharia estrutural, a engenharia elétrica, em muitos casos a engenharia mecânica e outras especialidades. Cada uma dessas disciplinas desempenha um papel fundamental na concepção, planejamento, projeto, construção e operação de uma edificação. Enquanto os engenheiros desenvolvem ou desempenham soluções técnicas para garantir a segurança estrutural e o desempenho das instalações, há também empreiteiros que executam o trabalho físico, fornecedores que fornecem materiais e equipamentos, e reguladores governamentais que estabelecem normas e regulamentos para que uma edificação tenha eficiência. E outras partes interessadas também, como o cliente, investidores que buscam retorno através daquela edificação, ou daquelas casas ou o que seja.
E a coordenação eficaz entre todas as partes interessadas é essencial para o sucesso de um projeto em construção. No entanto, tem uma natureza muito complexa, todas essas disciplinas, né? Elas acabam se tornando complexas para que se possa integrar de uma forma eficiente, e a coordenação pode ser muito desafiadora. Porém, decisões elas precisam ser tomadas em várias etapas do processo de construção, desde o estágio conceitual até a conclusão do projeto. E essas questões podem estar desde o design, a seleção de material, planejamento do cronograma, o orçamento, regulamentação e muito mais. E essa coordenação requer uma comunicação eficiente, compartilhamento de todas as informações, negociação e comprometimento entre todas as partes envolvidas. Tá? E geralmente, essa complexidade do setor acaba resultando ali nos processos lentos, né? E aí as decisões que precisam passar por várias camadas acabam demorando mais tempo do necessário, e então o processo se torna ineficiente. Então, essa coordenação ela tem que ser muito bem planejada para que ela se encaixe muito bem dentro do processo de industrialização. Além disso tudo, nós temos aí a resistência à mudança, que nós já falamos agora há pouco. Muitas pessoas, muitos profissionais têm muita resistência em adotar novas tecnologias. Eu vou falar assim, é aquela mentalidade do que sempre foi feito assim, por que eu vou mudar? Mas infelizmente todos os setores e todos os ambientes evoluem, e isso precisa ocorrer também dentro da construção civil. Então, quer dizer, nós temos esse desafio aí, e nós precisamos promover a industrialização da construção civil, buscar métodos mais eficazes e padronizações, né? Nós precisamos utilizar componentes pré-fabricados, processos de montagem modular, tem que ser muito bem planejado para que você consiga fazer essas etapas de uma forma eficiente, uma modulação eficiente para que você tenha uma agilidade, uma celeridade na sua montagem. E, consequentemente, vai melhorar a qualidade e a produtividade aí das construções civis. Riscos e preocupações. Existem inúmeros tipos de projeto, e existem projetos muito complexos e de grande escala. Então, todo o processo de industrialização pode ser muito bem encaixado dentro de construções complexas, pois sempre vai existir uma repetição em alguma etapa. Então, nessa parte de riscos e preocupações, nós precisamos avaliar os projetos que são mais complexos, nós temos que determinar quais são os pontos que nós podemos melhorar. O que nós temos que ser cautelosos em adotar inovações. E nós temos que ter uma compreensão clara de como isso vai afetar o desempenho do projeto. Então isso só se dá mediante um planejamento e um estudo muito bem adequado sobre as soluções que nós estaremos adotando. Falta de conscientização também é dentro de uma complexidade do setor da construção civil. Porque a resistência à mudança, conforme nós falamos, ela se dá devido à falta de conscientização sobre as vantagens das inovações. Muitos profissionais dos setores não estão familiarizados aí com construção modular, com construção pré-fabricada, e imaginam isso como um problema, e não é. Isso é uma solução do mercado atual e futuro. Nós não teremos tanta mão de obra, tantas pessoas capazes para construir futuramente. Nós já temos essa falta de mão de obra hoje, e consequentemente isso vai cada vez aumentando. Tá? Então falta muita informação sobre as construções industrializadas e pré-fabricadas. Né? Consequentemente, essa falta de conscientização também se dá por uma cultura conservadora. Né? A construção civil ela tem uma cultura arraigada, valoriza experiência e tradição. Concordo que isso é uma das coisas muito importantes, mas a tecnologia, tudo que nós temos aí, que nós vemos, por exemplo, os setores de informática, setores de celular, o tanto que evoluiu nos últimos tempos. Então, quer dizer, nós tivemos uma evolução muito grande nos últimos 10 a 15 anos nessas tecnologias, mas a construção civil ela tenta segurar isso um pouco. Então, isso eu vejo como um erro, porque aceitam-se tecnologias novas e diferentes em outros setores. Dentro da sua casa, provavelmente tem uma televisão smart que conecta à internet, porque lógico que é de um período mais curto que nós descobrimos essas coisas. E a construção nós vemos desde os primórdios da Terra, a construção civil já existe, então tem uma cultura, mas essa cultura precisa ser mudada. Nós precisamos não ser tão conservador nesse momento. Né? E lógico que um outro problema aí da complexidade da construção civil é os investimentos e custos. Toda adoção de nova tecnologia demanda investimento e custo, e muitas empresas não estão dispostas a disponibilizar treinamento e tempo para evoluir nisso, porque infelizmente estão avaliando somente o ganho ou perca no momento, mas não estão avaliando o ganho no futuro, o que eles podem trazer de retorno, como a sua empresa pode crescer nesse setor,
de industrialização dos processos, como você pode ter maior agilidade, como você pode reduzir os seus custos. E tudo isso é muito importante, é muito interessante de você avaliar no momento que você vai adotar um sistema de construção industrializado. Agora, para falar um pouquinho mais sobre os processos industrializados, como que eles possuem uma premissa, como a eficiência e o planejamento, como isso pode contribuir para aumentar a minha produtividade. Então vamos ler alguns pontos aqui. Qual a vantagem que a construção industrializada pode trazer para o seu negócio? Primeiro, aumentar a produtividade. A industrialização da construção civil tem um potencial enorme de aumentar significativamente a produtividade nas obras, de diversas maneiras. Primeiro, processo padronizado. Todos os processos são padronizados, então já existe uma forma de fazer em que todos os colaboradores, ou equipamentos, ou máquinas já estão acostumados a fazer aquilo. Tá? Então aquela produção dos elementos, geralmente eles são feitos em massa, em condições controladas de fábrica. Então, essa fabricação dos componentes padronizados reduzem a necessidade de atividades fora da indústria e aumenta a sua efetividade na qualidade das peças que vão ser entregues lá no local da obra. Redução de retrabalho. A industrialização, ela enfatiza a precisão e a qualidade na fabricação dos componentes pré-fabricados. Isso diminui a ocorrência de erros e retrabalhos no canteiro de obra. Então você economiza tempo e recurso. Quando você não tem retrabalho, você economiza o tempo do seu colaborador e aquele material, aquele recurso que é desperdiçado ali quando você tem um retrabalho. Os componentes, geralmente, que são pré-fabricados, eles já estão dentro do meu trabalho padronizado que eu citei agora há pouco. Então vai evitar as alterações ou ajuste ou correção no local que ocorrem em muitas obras de concreto armado e outras. Melhoria da logística. A pré-fabricação permite um planejamento e coordenação antecipada dos componentes. Serão transportados para o local da obra e, consequentemente, serão montados posteriormente. Então, essa logística, como você pode planejar ela, isso ajuda a agilizar o seu trabalho, ajuda a agilizar o seu canteiro, você vai diminuir, você não vai precisar de tanto espaço para o seu canteiro, dependendo da situação. Então você vai conseguir ter uma gestão melhor do seu estoque e uma rastreabilidade de materiais. E você acaba gerenciando muito mais, de forma mais eficiente, todos os seus recursos utilizados ali. Outro ponto, o uso de tecnologias avançadas. A industrialização da construção civil ela tá associada à adoção de tecnologias avançadas. Por exemplo, como a modelagem de informação da construção, o BIM. Automação, em muitos casos robótica, eficiência dos processos e também do planejamento. O processo de construção acaba sendo reduzido o tempo, porque as tarefas mais complexas e que dão mais trabalho, elas são feitas de forma controlada através dessas tecnologias avançadas que estão aí para colaborar com o avanço da construção civil. Consequentemente, a redução no tempo de construção é um fator inquestionável. Tá? Quando você utiliza componentes pré-fabricados, a sua eficiência nos processos construtivos resulta num tempo de construção muito mais curto em comparação com os outros métodos. Isso é possível de se negar. Os componentes pré-fabricados podem ser fabricados simultaneamente enquanto algumas atividades ou preparação da obra está ocorrendo ao mesmo tempo. Um exemplo, vamos imaginar uma residência em que você pode estar fazendo pilares e vigas em estrutura de LSF ou concreto armado ou de frame, ao mesmo tempo que você está fazendo a fundação da sua obra. Então, você acaba reduzindo, você tem atividades paralelas ao mesmo tempo, você não depende de uma para começar a outra, você pode fazer atividades independentes. E isso te reduz aí, consequentemente, muito tempo da construção. E lógico, também a melhoria da gestão dos projetos. Pois se você tem aí dentro logística, que é uma coisa que eu imagino que seja mais simples de planejar, posso falar que é mais simples de planejar, se você tem os processos de fabricação simultânea dentro da sua obra, então a industrialização ela vai ser a abordagem mais avançada da gestão de projeto. O seu projeto ele tem que ter um controle muito maior. Então você vai precisar de softwares que vão agregar na sua gestão, na sua comunicação e colaboração em todos os funcionários e pessoas envolvidas, né? Então isso vai acabar contribuindo para uma melhor gestão dos projetos. Contribui para a gestão, para a redução dos atrasos, que é muito comum em muitas construções, e também vai contribuir para para eliminar o desperdício de recursos. Agora falando sobre reduzir os prazos da obra. A industrialização da construção civil pode reduzir significativamente os prazos da construção por meio de várias estratégias. O uso de componentes pré-fabricados, a fabricação dos componentes em ambiente controlado e a sua montagem posterior reduzem o tempo necessário para a construção. Os elementos pré-fabricados eles são produzidos simultaneamente, enquanto outras atividades estão decorrendo ou no canteiro ou também de preparação de obra.
diferentemente dos processos tradicionais, que geralmente a moldagem tem que ser feita em loco e processo. Etapa após etapa tem que ser feito sequencialmente. Então, o paralelismo dessas atividades, essa industrialização ela permite essa execução simultânea de diferentes etapas da construção, enquanto os componentes são fabricados. Em fábricas, fundações e atividades de infraestruturas podem ser realizadas no local da obra. Isso vai reduzir, consequentemente, muito o tempo necessário da construção do projeto. E aí, nisso vai acabar nos trazendo aí uma maior eficiência produtiva. A padronização e repetição dos processos industriais levam a uma maior eficiência produtiva e os métodos industrializados permitem uma otimização dos fluxos de trabalho. Então, a redução dos desperdícios e melhoria da precisão das peças é inquestionável também. Isso resulta no aumento de produtividade, permitindo que a obra sejam concluídas mais rapidamente. E, consequentemente, também nós reduzimos o retrabalho. Não há praticamente nenhum retrabalho quando você tem processos industrializados. O ambiente controlado em que você vai estar trabalhando com essas peças, com esses elementos pré-fabricados, eles te permitem aumentar a sua precisão nos componentes. Então você praticamente não tem erros. E os seus desperdícios também quase são eliminados. Então você consegue ajustar tudo isso e economiza tempo e evita atrasos no seu cronograma. O seu planejamento, geralmente, ele tem que ser antecipado. Então você vai dar maior prioridade na sua gestão sobre o planejamento antecipado, porque você precisa que as peças e os itens sejam fabricados todos simultaneamente para que nenhuma atividade ou etapa fique para trás. Então você vai precisar detalhar os seus processos e antecipar seus processos, suas etapas construtivas. Então o projeto ele é definido com maior precisão. Então nós teremos capacidade de avaliar os componentes que estão sendo fabricados. Então nós precisaremos dessa precisão para fabricar. Nada se é ajustável ali na obra. Tem que ser fabricado antes e tem que ser feito com qualidade. Bem? 2 pontos que nós vamos falar aqui de forma rápida, que é sobre minimizar os desperdícios. Quando nós falamos em ambiente industrializado, em construção, em processos industrializados, nós queremos minimizar os desperdícios. Por exemplo, uma barra de aço que é cortada, ela tem que ser aproveitada em outro lugar, ela não vai jogada fora. E geralmente quando nós estamos numa construção convencional, os vergalhões, o aço é cortado, partes acaba sendo jogado fora ou é utilizado para outra coisa, porque infelizmente não tem tanto reaproveitamento assim. Então, com isso, os recursos, a gestão dos recursos no processo industrializado é muito mais eficiente. Por exemplo, cortei uma barra de aço e sobrou um pedaço de 1 metro, ele consequentemente ele vai entrar em uma peça, por exemplo, numa verga de uma porta, uma contraverga de uma janela. Então eu vou conseguir utilizar esse material depois em alguma parte que vai ter um papel importante dentro da construção, não vai estar ali só para preencher espaço ou para não mostrar que tem desperdício naquela obra. Bem? E consequentemente, dessa forma, nós reduzimos aí. Nós vamos aumentar a produtividade, vamos reduzir o prazo da obra, vamos minimizar os desperdícios, vamos melhorar a gestão dos recursos e nós vamos atender as demandas por edificação. Pois em todos os lugares do mundo necessitam de construções, necessitam de moradia. E para que nós conseguimos atender essa demanda de forma eficiente, nós precisamos reduzir o tempo de construção. E a melhor forma é o industrializado, através de padronização, repetição, redução de erro, produtividade de mão de obra, uso de tecnologia e, consequentemente, redução dos custos. Tá? Esse é o nosso papel dentro de difusores das tecnologias de industrialização do processo da construção civil. E, consequentemente, isso pode trazer inúmeras vantagens positivas, inúmeros pontos positivos aí no curto prazo, médio prazo, mas principalmente no longo prazo. Pois são inúmeras as vantagens que nós temos aí no processo de construção civil industrializado. E um ponto que eu não falei, mas que não é menos importante, senão o mais importante, é a sustentabilidade. Pois a construção industrializada ela pode contribuir para a sustentabilidade ambiental. Os métodos industrializados permitem esse controle dos resíduos que são gerados na construção civil também. E geralmente os materiais que são utilizados dentro dos processos industrializados, eles são de fácil reciclagem. Um exemplo na construção de LSF, nós temos aí o aço. O aço pode ser utilizado inúmeras vezes na mesma construção. Nós temos construções que são modulares, que você pode utilizar módulos de paredes, fechar e depois, se você quiser desmontar aquilo, você pode desmontar e levar para outro lugar. Então não há um desperdício. Infelizmente, na construção tradicional, há esse problema. Você não consegue retirar um material, uma parede, uma cobertura, e às vezes dá aproveitamento de 80% a 90% naquela construção. A maior parte acaba indo para o lixo. Tá?
Mas para que isso aconteça, nós temos que envolver aí várias situações. Nós precisamos do governo atuando sobre isso. Nós precisamos aí de políticas que facilitem na regulamentação e incentivem a adoção de processos industrializados. Infelizmente, no Brasil isso não ocorre. Há um problema na industrialização do processo aí, principalmente por questão de tributação, que acaba tornando o processo um pouco mais caro. É necessário capacitação e treinamento das pessoas. Sem isso, não é avançado. E não é só capacitação e treinamento de quem vai trabalhar direto na obra. É capacitação e treinamento dos profissionais, dos engenheiros, dos arquitetos, dos construtores, e também essa capacitação para conhecimento dos investidores, das pessoas que querem uma moradia também. É necessário ver que esses processos são muito mais eficientes do que outros. É necessário também aí muitas parcerias públicas e privadas. Tem que haver essa colaboração entre o setor público e privado, para que possamos acelerar esse processo de construção civil industrializada também. Tá? Hoje eu vou ficar por aqui, que já estou meio longo. Eu agradeço a atenção de vocês, tá bom? E acompanhem-nos aqui para a gente falar mais, aqui um pouquinho, ver mais uns videozinhos aí falando sobre construção civil. Um abraço a todos.